Então eu te convido, você que tem acesso à palavra de Deus, você que está com a Bíblia ou com a sua Bíblia online no celular, abra comigo ali no livro de Lucas, no capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler os versos de número 4 e 5. Lucas 5, versos 4 e 5. Diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra agora venha produzir o poder que ela tem a favor de gerar bênçãos, provisão, prosperidade, para que em nome de Jesus também o teu Espírito Santo venha nos dar, mediante a revelação, todo o entendimento e compreensão da tua palavra, para que possamos usufruir do poder que ela tem às nossas vidas, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim te pedimos. Amém. Meus amados, esse é um texto muito conhecido, o texto que fala da pesca maravilhosa. É um momento onde Jesus diz que ele, chegando às margens do lago de Genezaré, ele é apertado pela multidão que vem requerer dele, solicitar dele a palavra. Eles querem ser ensinados pelos ensinamentos de Jesus. Eles querem receber as palavras que Jesus tem de vida para eles. E diz então que essa multidão o aperta de tal maneira que ele, olhando, ele encontra 2 barcos ancorados à beira da praia e vê os pescadores, proprietários daqueles barcos, lavando as redes. Diz que então ele entra no barco, que é o barco de Simão. Simão, nós conhecemos ele mais corriqueiramente como Pedro. E aí diz que ele, entrando nesse barco, no barco de Pedro, pede que ele o afaste um pouco, que ele recue um pouco, entrando com o barco para dentro da água. E ele diz que ali Jesus passa então a ensinar as multidões. E que, num período de tempo, Jesus assim ficou os instruindo, os orientando, trazendo as suas palavras de vida aos seus corações. Pedro estava com ele naquele barco, ouvindo, participando, recebendo também aquela instrução, aquela orientação, aquele ensino que Jesus estava promovendo naquele período de tempo. Diz então que, encerrado o discurso, Jesus olha para Pedro e diz: vai para o fundo, te lança ao largo, vai mais profundo e lança as redes. Diz que então, nesse momento, Pedro argumenta com Jesus, apresentando uma realidade a ele, dizendo que o seu trabalho, a sua atividade daquela noite, o seu empenho, a sua dedicação, não foram suficientes para lhe prover uma pescaria que desse um bom retorno. Diz que eles nada apanharam. Ele disse: olha, mestre, nós fizemos isso a noite toda e não apanhamos nada. Nós usamos as nossas técnicas, usamos os nossos recursos, usamos os meios disponíveis, usamos o tempo adequado, o momento adequado, a lua na posição certa. Nós fizemos tudo de acordo com aquilo que nós temos a técnica para fazer. E de acordo com aquilo que nós temos de instrumentos, de recursos e de meios para fazer, e não conseguimos retorno algum. Não foi possível apanhar nada. Mas, sobre a tua palavra, independente de qualquer outra coisa,
eu vou lançar a rede. Meus queridos, essa história nos fala que Pedro, tendo lançado as redes, diz que foi tanto peixe, que eles tiveram que chamar os outros barcos para os ajudarem a recolher aquela rede. E diz que recolhendo aquelas redes, colocando sobre os barcos, era tamanha a quantidade de peixes que os barcos quase afundaram por extrapolar a sua capacidade de lastro naquele momento. E diz então que eles, admirados, chegando na praia, expressaram essa admiração. O que Deus quer falar comigo e com você aqui? Se nós formos entender e interpretar esse texto, nós estamos vendo aqui Pedro como um empresário, como um homem que tinha a sua atividade, a sua empresa, o seu empreendimento, e por circunstâncias adversas, naquele momento, ele foi privado do retorno da sua atividade. Ele usou todos os meios, todos os seus recursos, e não teve retorno, não teve colheita, não teve acesso àquilo que era a expectativa dele de ter como resultado daquele seu trabalho, da maneira com que ele se empenhou para gerar. Mas não foi algo que por ele ter deixado de fazer, não, diz que ele se empenhou da forma adequada e fez as coisas dentro do tempo adequado e da maneira correta, diante das técnicas a serem utilizadas, mas as circunstâncias que se tornaram adversas impediram ele de ter um resultado. Muitos de nós hoje estamos enfrentando situações que estão sendo adversas, que o resultado daquilo que fizemos, produzimos e investimos não está retornando da maneira com a qual se criou a expectativa desse investimento, dessa atividade, desse momento de trabalho e de dedicação na tarefa na qual nós estamos nos referindo. Isso pode ser em qualquer área da nossa vida hoje, dentro do contexto, porque existem coisas que saem do nosso domínio. Existem coisas que não dependem de nós. E existem coisas que, por mais que tenhamos as técnicas, os recursos, os meios, pela questão de depender, ali no caso de Pedro, da própria natureza, ele ficou limitado. Talvez você hoje esteja enfrentando exatamente esse quadro, esse momento, essas circunstâncias. E você não está vendo o retorno, não está visualizando algo que possa realmente atender às expectativas e promover os resultados que são necessários para ter o suprimento que requer. Pedro diz que ele estava com os barcos vazios e lavando as redes. Ele não teria nada para vender naquele dia. Ele não tinha produto para entregar. Não tinha ninguém interessado naquele momento a respeito da atividade dele como pescador, porque não havia produto. Então, várias ações ali foram frustradas. Vários resultados ali foram frustrados. Mas Deus quer deixar bem claro uma realidade aqui. Primeiro, quando Jesus chega até Pedro, ele é receptivo para recebê-lo. Quando Jesus vem até ele, manifestando um interesse, ele estava pronto para atender
e realizar aquilo que era necessário para esse interesse de Jesus ser suprido. Diz que ele aceitou que Jesus entrasse na sua atividade, que Jesus entrasse no seu barco, que Jesus entrasse no seu meio de recursos, de provisão, de sustento. Diz que ele permitiu que Jesus entrasse na sua empresa, naquele momento, e usasse da sua empresa para o seu interesse ser suprido. Pedro não reprimiu nada, pelo contrário, ele foi liberal. E dentro desse contexto de liberalidade, Jesus começou a ensinar, a revelar a palavra, o ensino e a instrução que ele tinha para a edificação daquelas vidas. E eu creio que Pedro deve ter ouvido ali coisas tremendas que Jesus estava ministrando, coisas maravilhosas que Jesus estava ensinando. E eu creio que ele deixou aquilo descer ao seu coração e despertar dentro dele algo novo, algo que mexeu com o seu interior, algo que mexeu com a sua alma, algo que trouxe esperança, algo que trouxe um despertamento dentro dele de possibilidades diante daquelas palavras vivas, poderosas que estavam sendo anunciadas pela boca de Jesus. Eu creio que começou a brotar no coração dele fé, porque eu creio que Jesus, quando ele abre a sua boca, quando ele revela a sua palavra, ele nos dá a direção, ele nos dá a rota, ele nos dá a estratégia, ele revela como nós podemos fazer com que a sua palavra se torne viva, eficaz e poderosa de forma favorável a cada um de nós. Eu creio que nesse momento, Pedro estava com o seu coração ali batendo forte. E quando Jesus diz para ele: Pedro, vai lá para o fundo e lança a rede. Naquele momento, ele deu uma expressão muito forte, muito marcante, porque ele diz ali: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quando ele diz isso, ele está dizendo: olha, eu vou colocar toda a responsabilidade dessa ação, desse movimento, dessa atitude na palavra que tu lançou. Eu vou colocar a responsabilidade do que tu está dizendo que ela tem poder para fazer exatamente nela, na tua palavra. E a palavra de Deus não volta vazia, meus queridos. Ela não volta vazia de forma alguma. Se nós pegarmos lá no livro de Isaías, diz que assim como descem dos céus a chuva e a neve, e regam a terra, e não tornam ao céu sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi designada, assim também é a palavra de Deus, não torna vazia. Foi isso que Pedro quis dizer. Se tu diz que a tua palavra tem poder de fazer o que tu está dizendo que ela tem poder de fazer, então eu vou lançar a rede. Como que eu entendo isso para a minha vida hoje? Nós estamos num momento de limitação, num momento de restrição, num momento de adversidade, onde nós estamos recebendo a limitação de forma externa, de forma impositiva. Há uma sujeição, há uma submissão ao que está sendo imposto contra nós. E isso envolve todas as áreas. A minha área como um trabalhador, a área como empresário, a área como um ambulante, como alguém do comércio informal, como um autônomo, envolve todas as áreas. Há uma limitação imposta, é uma adversidade que nos foi imposta. Mas, se eu entendo que
eu estando com Cristo, que Cristo fazendo parte da minha vida, se eu entendo que eu deixando que a sua palavra seja o meu alicerce, seja a minha fonte de esperança, seja a minha certeza de cuidado, de proteção, de colheita, de retorno diante daquilo que ela diz que tem poder para fazer, eu vou sim ter uma ação poderosa de Deus para mudar a minha sorte. Porque Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só, Ele não deixa que a sua palavra fique no vazio. Pelo contrário, eu tenho que usar ela para me fortalecer, para vivificar a esperança no meu coração, para me manter firme na caminhada, no propósito, para me dar convicção de que em Cristo, com Jesus no meu barco, com Jesus na minha vida, eu vou ter a direção correta. Eu vou ter as estratégias que eu preciso para movimentar a minha vida de maneira favorável diante dessas circunstâncias adversas, assim como Pedro. Meus queridos, Pedro, ele ouvindo Jesus, em primeira situação, Jesus disse, olha, vai lá para o fundo, mas se pesca na parte mais rasa, não na parte mais funda. Se pesca à noite, não com o sol a pino. Eram umas orientações de Jesus que iam contra os conhecimentos de Pedro. Mas ele disse, não, sob a tua palavra eu vou fazer. E diz que ele foi para o fundo, lançou a rede, e a revelia das circunstâncias, ele colheu, ele teve resultado, ele teve a sua bênção e de forma transbordante. O que Deus quer dizer aqui para mim e para você? Que se eu der ouvido para a palavra vai me dar o rumo. A palavra vai me revelar as estratégias que devem ser aplicadas nesse tempo, nesse período. E diante dessa realidade promovida pela palavra, nessas novas estratégias, nesses novos movimentos, tá? Deixando que a palavra seja o meu fator de ação e de reação, eu vou colher. Não vai faltar, meus queridos. Assim como a palavra da abertura disse, o próprio Davi, ele lá no período já bem avançado de idade, ele diz, olha, eu já fui moço, agora eu sou velho. Mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Você não vai ter ausência de pão na tua mesa. Deus vai cuidar. Pastor, mas como que Deus vai cuidar? Pastor, estão até reduzindo o meu salário. Ele vai te dar estratégias. Mas ouve a palavra, medita na palavra, busca os recursos na palavra. Deixa a palavra alimentar a tua vida, alimentar o teu coração. Deixa ela ser a tua fonte de convicção, de esperança, de fé. E age de acordo com aquilo que ela tem trazido ao teu coração. Nos tempos de privações é onde surgem as maiores ideias. Deus vai te dar ideias. Essas ideias vão te dar estratégias. Essas estratégias vão te trazer resultado. Não vai te faltar o pão sobre a mesa, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Mas eu tenho que entender que eu tenho que estar com Cristo. Eu tenho que estar conectado nele, com essa verdade, com essa palavra. Quando Jesus diz ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele centralizou todas as coisas nele mesmo. Ele centralizou de uma maneira individualizada. Ele centralizou de uma maneira única todos os movimentos, todas as ações na sua pessoa. Então não adianta eu buscar
respostas em outros lugares quando a resposta está em Jesus. Não adianta eu querer achar outros caminhos quando o caminho está em Jesus. Não adianta eu querer usar outros meios e outros recursos quando Cristo é o ápice da minha vida. É a essência de toda a minha vida, seja física, material, espiritual. Ele é. Tudo se movimenta de forma cristocêntrica. Tudo nos leva a Cristo, nos conecta com Cristo. Quando ele diz eu sou, ele está limitando qual é a fonte. E essa limitação se resume na pessoa dele, única e exclusivamente. Tanto é que a palavra de Deus diz em várias situações, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, qual seja Jesus Cristo. Não há nenhum outro que tenha poder nos céus e na terra a não ser Jesus Cristo. E ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele nos delega esse poder, dizendo, olha, todo o poder me é dado nos céus e na terra, mas eu delego a vocês, para que tudo aquilo que vocês, pedindo, crendo, estando de acordo com a minha palavra, venham a receber. E eu creio, esse é um dos maiores pontos que a gente tem que trabalhar na nossa vida, meus queridos. Porque diz que tudo que Deus vai nos conceder, tudo que estiver de acordo com a sua palavra, quando pedirmos em nome de Jesus. Então há um vínculo, há uma restrição, há algo específico. Deus vai falar aquilo que ele disse. Ele vai fazer aquilo que ele disse, aquilo que ele falou, aquilo que ele revelou, aquilo que ele expressou mediante a sua vontade. E está escrito na palavra. Então, se a palavra diz que Deus é meu provedor, então ele é meu provedor. E se diz que ele é meu provedor, eu posso crer que ele vai me prover, porque foi ele que disse. Vocês estão entendendo, meus queridos? Pedro disse, olha, sobre a tua palavra. Tu liberou essa palavra diz que eu vou colher, essa palavra diz que eu vou ter retorno no meu investimento nesse momento, mediante essa nova estratégia, mediante esse novo ambiente, mediante essa nova situação. A tua palavra diz, então tudo bem, eu vou colocar em prática. E o resultado veio, meus queridos. O resultado veio porque a palavra produz o que ela diz que tem poder de produzir. E pela fé no meu coração eu faço com que aquilo que não é palpável venha a ser palpável. Aquilo que não existe venha a existir. Talvez agora você está limitado, você está com impedimentos, talvez agora você está sem retorno na tua atividade, talvez agora você não está colhendo, talvez agora você não está tendo a expectativa daquilo que você gerou no teu coração diante da maneira com que você realizou as tuas tarefas. Mas eu digo para você, que esse Jesus, que nos dá a palavra, ele é poderoso sim. Ele é poderoso sim, para mudar qualquer cenário da nossa vida. Pare e pensa, meus queridos, as pessoas querem ter vitória. Amém? Glória a Deus, mas para ter vitória tem que lutar. Sem luta não tem vitória, sem luta não tem conquista, sem luta não tem o resultado que você quer, porque a vitória é a consumação de um resultado mediante uma disposição de uma luta, de travar uma luta mediante um objetivo a ser alcançado. Quando esse objetivo foi alcançado, é porque você cumpriu a tua parte. Pedro, ouvindo a palavra, ele teve que se posicionar, ele teve que levar o barco até o fundo, ele teve que ir à revelia dos seus conceitos, à revelia das suas técnicas, à revelia dos seus anos de experiência. Ele teve que posicionar o barco lá no fundo, uma nova estratégia, um novo momento, e lançar a rede. Independente de ter lançado muitas vezes antes e não ter tido resultado.
Mas Jesus, naquele momento, mudou o ambiente. Jesus, naquele momento, alterou a questão de resultado. Ele alterou. Pastor, mas como que ele alterou? Pela palavra. Pela palavra. É isso que eu preciso entender. Tem palavras de vida para mim e para você. Tem palavras aqui que geram resultados. Tem palavras que são a produtividade que eu preciso para a minha vida nesse momento. Tem pessoas que querem colher, mas não querem lançar a semente. Meus queridos, não adianta Deus mandar a chuva no tempo certo se não tem semente no solo. Não vai haver colheita. Então existe uma parte que é nossa responsabilidade, que é o nosso movimento, que é a nossa ação para disponibilizar aquilo que é necessário para a ação de Deus gerar como produtividade, como resultado favorável para a nossa vida. Claro que ali a gente vê um resultado que extrapolou, né? Tanto é que chamam ali no capítulo 5 de Lucas de pesca maravilhosa, o título que está lá. Os barcos quase foram a pique de tanto peso que aquele resultado trouxe de forma favorável para a vida deles. Na verdade, tudo que vem de Deus, Ele acrescenta. E o que Ele acrescenta não causa dores. Ele nos coloca a porção para nós usufruirmos e usufruirmos com qualidade. A questão é que se eu entender que hoje, assim como Pedro, diante daquelas circunstâncias que se tornaram adversas para a produtividade dele, para o resultado de pescaria que ele precisava, para poder ter produto para vender e levar dinheiro para sua casa, para adquirir bens, para adquirir suprimento, provisão, para ter recursos para movimentar as suas finanças, para acertar os seus credores. Ele não tendo aquele primeiro resultado por causa das circunstâncias, no segundo momento, aquilo extrapolou, foi muito mais além do que toda e qualquer expectativa que ele podia ter diante de todas as suas experiências anteriores com pescaria. Tanto é que a surpresa foi tão grande que eles chamaram os outros barcos. Ou seja, ele nem tinha capacidade para absorver todo o rendimento daquela bênção que foi gerada pela palavra liberada de Jesus. Ô pastor, vai acontecer isso com a minha vida? Eu não sei, meu querido, se vai atingir esse ápice. Mas não é nisso que a gente tem que colocar a nossa expectativa. A nossa expectativa tem que estar na certeza de que eu aplicando a palavra de Deus, eu vivendo a palavra de Deus, eu tendo fé na palavra de Deus, eu serei recompensado. Não que eu tenha mérito nisso, mas a recompensa não tem a ver com essa questão daquilo que eu tenho capacidade de fazer. A recompensa tem a ver com que a minha fé na palavra tem poder de gerar. Como assim, pastor? A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. E uma obra de fé é diferente de eu fazer uma atividade que me é conhecida ou que me é fácil de fazer para produzir algo. Não é esse tipo de obra. Não é obra pela minha capacitação individual, pela minha capacitação intelectual. Não é isso. É uma obra que é gerada pela fé. Como assim? Vou colocar num exemplo. A pessoa tem uma enfermidade. Essa enfermidade não tem recurso na medicina. Mas por ela ter uma fé
na palavra de Deus, a qual diz que pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, a pessoa orando faz com que o poder dessa palavra, dessa verdade, se manifeste e ela fique completamente curada. Esse resultado, a cura da enfermidade, é que é a obra produzida pela fé. Por exemplo, se nós pegamos lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz lá as obras de vários homens, obras de fé desses homens. Quer ver? Eu vou até citar para você, porque muitas vezes as pessoas não chegam a ler tudo que está ali disponível para a minha e para a sua vida. Mas abra ali no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, Hebreus capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, meus queridos, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, então, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda nem se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. E assim vai, meus irmãos. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos.
Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-os os egípcios, foram tragados de todo. Pare e pensa, meus queridos, isso é produzir obra de fé. Isso é ter certeza de que quem busca Deus com fé pode ter nele, sim, a recompensa daquilo que procede da fé. Ele é galardoador, ele presenteia, ele traz recompensa para aquele que o busca de todo o seu coração e tem convicção de que essa palavra é viva, poderosa e eficaz para produzir exatamente aquilo para o qual ela foi designado. E a palavra de Deus para a tua vida é: vai, te lança, usa as estratégias, lança a tua rede, porque tu verás a grande colheita, a grande produtividade. Não vai faltar nada na tua casa, não vai faltar alimento na tua mesa, não vai ter nada que venha a te faltar, porque aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Ainda que venham a trazerem palavras de desesperança, ainda que venham decretos reduzindo os salários, fechando fábricas, ainda que venham decretos trazendo notícias ruins, Jesus é a nossa boa notícia. E essa boa notícia tem poder de mudar as circunstâncias adversas da nossa vida e nos fazer nos regozijar com as provisões poderosas que Ele tem para mim e para a sua vida. Basta nós fazer a nossa parte. Basta nós crermos, aplicarmos a nossa fé e entendendo que quando eu busco essa verdade chamada Jesus, com convicção, com certeza, com confiabilidade, é o Senhor que me recompensa, é o Senhor que me presenteia, e Ele não falha, Ele não tarda, e Ele não deixa de nos cuidar em todas as circunstâncias, nos abençoando com todas as sortes de bênçãos que nos estão liberadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lança a tua rede sobre esta palavra. E eu quero agora orar com você. Quero aproveitar esse momento para estar orando e determinando, liberando o que de Deus procede aos nossos corações, pelo poder dessa palavra que nos foi agora revelada, entregue, de acordo com a vontade de Deus, para nos tornar vasos de bênção, para nos tornar testemunhos de que vale a pena estar com Cristo, andar com Cristo, acreditar em Cristo e declarar esse Cristo. Oh glória! Onde você está? Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu nos deu a Tua palavra. E nós sabemos, Senhor, que ela pode sim realizar na nossa vida aquilo que ela diz que tem poder para fazer. Nós temos aqui esses relatos dessas pessoas que por Te buscarem de todo o coração, por ouvirem e obedecerem a Tua palavra, por aplicarem a palavra da maneira com que Tu
apresentou a eles, tiveram resultados, tiveram obras que testificaram da fé que depositaram nas tuas promessas. Delas usufruíram, delas colheram. E em nome de Jesus, que em cada lar que tem essa disposição, que tem essa postura, que permite que Cristo esteja presente, não só na sua vida, mas no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, na sua atividade, no fruto da obra das suas mãos, venha ter a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Que nada lhes falte, que mal nenhum chegue à porta da sua tenda, mas que tenham saúde, tenham prosperidade, tenham vida e vida com abundância. Que em nome de Jesus venham acolher da tua justiça, da tua graça e do teu amor, para trazer a eles, ó Senhor, esperança, para trazer a eles, ó Senhor, um novo momento nas suas vidas, aonde aquilo que tu preparaste venha a se cumprir, em nome de Jesus, de uma maneira sobrenatural. E o que tu designa para a minha vida e para a vida de cada um deles é que a tua boa, agradável e perfeita vontade se torne viva e poderosa aos nossos corações, materializando as tuas bênçãos, que diz que são amplas e cobrem todas as áreas da nossa vida: física, material, emocional, sentimental, financeira, conjugal, familiar. É para todas as áreas. Sobre esta verdade, abençoa esses lares, abençoa, Senhor, o fruto da obra dessas mãos, abençoa essa empresa, abençoa esses negócios, abençoa, Senhor, neste momento, para que não falte nada na sua mesa, mas em nome de Jesus, tenham, Pai, o retorno que de ti procede, cuidando, protegendo, guardando e livrando do mal, em nome de Jesus. Amém.